Hoje vamos conversar sobre a Roma de Gianpiero Gasperini, um time que viveu um certo caos nos últimos tempos, foi salvo por Claudio Ranieri e agora tá tentando entrar nos trilhos novamente, né? Desde a demissão de Mourinho, esse time não é mais o mesmo e talvez ele possa voltar a ser o mesmo. Hoje eu vou conversar se Gasperini foi uma boa contratação e o que é que ele tem pra oferecer. Também vou montar um elenco e falar sobre o futuro da Roma com esse treinador. Foi uma boa escolha? Vamos entender tudo isso aqui no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. A Roma, ela foi atrás de Gasperini para resolver um problema que ela arrumou à toa há um tempo atrás. Eu vou te explicar que problema é esse em primeiro lugar. A Roma, em determinado momento, temporadas passadas, foi lá e demitiu Mourinho do cargo. E, na época, a galera que odeia Mourinho, evidentemente, falou: nossa, excelente decisão, é claro. Foi horrível. Foi a pior decisão de todas. A Roma perdeu completamente o rumo do que ela estava fazendo. Quando você assistia a Roma de Mourinho, pra quem não acompanha essa época, era um time que não brilhava muitos olhos, não era tão legal de assistir, mas dava muito resultado. A grande graça que você via naquele time, pra quem acompanhou mesmo, é que os times grandes sofriam pra ganhar. E sofriam pra se manter de pé diante da Roma dele. Era muito chato. E isso é um resumo da carreira de Mourinho, né? Porque não importa o time que tu bota na frente dele, não importa onde ele tá, você vai ter uma partida difícil enfrentando ele, cara. É muito complicado. E ele tava começando a criar novas ideias e melhorar a Roma. Tava naquela situação de só falta um passo, ou seja, faltava um passo da Roma, faltava um investimento, que foi feito logo depois da demissão dele, o que é muito estranho. Ele era muito apoiado pela torcida, ele era apoiado por grandes figuras também, e não fez muito sentido, a torcida ficou muito brava, e aí veio o tal do De Rossi, que inicialmente foi muito bem, mas é aquela coisa, né? Não é porque você tem um bom início que necessariamente quer dizer que você é um bom treinador, senão a gente poderia pegar ali e dizer que Solskjaer é o melhor treinador do mundo, porque ele teve um bom início no Manchester. Não funciona assim. O início de trabalho de todo treinador tem a ver com o que foi feito anteriormente. Ele pega um trabalho organizado, com a ideia parecida com o que ele executa, e ele faz um bom trabalho, evidente. A Roma, ela tava em transição na época que o Mourinho foi demitido. Em transição de deixar de ser um time médio pra ser um time grande, de verdade, grande mesmo, assim. Tentar disputar com os grandes, voltar a ganhar título, voltar a disputar título. Pra mim era isso que tava acontecendo, e eles impediram. Tem um bom início com o De Rossi e depois vai por ladeira abaixo. E aí só foi desgraça, uma atrás da outra, com nomes ainda piores, com um desempenho ainda pior. Quando parecia estar no seu pior momento, parecendo que a Roma ia terminar essa temporada provavelmente lá na zona de rebaixamento, era onde tava caminhando o futebol tenebroso que a Roma tava jogando em campo, eles chamam Ranieri, cara, que fez um excelente trabalho. Ninguém precisa ser lembrado de quem é Ranieri, né? O treinador que ganhou com o Leicester, o cara que fez algo completamente fora da curva, um treinador de altíssimo nível que eu não tenho nem como criticar. E o que Ranieri fez? Coisas que Mourinho fez também na Roma. Padrões muito parecidos, mesmo estilo de jogo também, né? E executou muito bem, melhorou o time. Só que essa Roma, nesse meio termo, foi melhorando o elenco. A Roma que Mourinho ganha a Conference era um time bem mais fraco do que a Roma que tá montada hoje. A Roma foi contratando jogadores e obtendo peças ao longo dos tempos, muito com a ajuda do próprio Mourinho, né, pra conseguir construir o elenco, que fazem total diferença hoje pra ela ter um elenco bem melhor. Tem vários problemas, só de bater o olho no Transfermarkt da Roma, eu consigo ver vários problemas, jogadores que hoje que já não jogam tão bem. Figuras como El Shaarawy, por exemplo, é um jogador que não é mais tão bom. Então hoje a Roma tem uma casca montada, né, dessa época, tem um padrão de contratação e tem um elenco melhor, um dos bons elencos da liga. E com algumas poucas modificações eles podem ter um elenco ainda melhor. Eles precisavam de um caminho para esse elenco então. Eles precisavam de alguém que desse um norte para isso. E nada melhor do que Gianpiero Gasperini, né, nosso querido Gasperini, que por anos treinou o time da Atalanta. E a grande dúvida que você pode ter agora é: qual a diferença de treinar a Roma e a Atalanta? Tem alguma diferença mesmo? Eu digo que tem uma diferença grande. A folha salarial da Atalanta, cara, é uma folha salarial econômica. Se você buscar agora o salário de Lookman ou das principais figuras do elenco, pode até parecer um pouco alto, mas não é. São salários econômicos que ele foi aumentando ao longo do tempo, mas que não é o foco da Atalanta, né? A Atalanta tem um foco muito financeiro, né? De trazer o jogador e vender mais caro e de manter ali jovens em desenvolvimento. A Atalanta não conseguia prover para Gasperini um elenco consistente, temporada a temporada, então sempre eram jogadores diferentes, ele tinha que ficar reimaginando o time o tempo inteiro. E também a Atalanta não conseguia manter um padrão salarial bom o bastante. Coisa que a Roma talvez não seja um grande desafio, né? A Roma tá com a folha talvez até bem enxuta pra casa do que eles podem fazer, mas eu diria que talvez dê pra Roma encostar um pouco no que é o Milan hoje, com folha salarial ali, acima da maioria dos times da liga, ok? Pode ser algo parecido ali, então sim, a Roma tem como dar um elenco nas mãos de Gasperini melhor, jogadores de maior qualidade, jogadores com mais consistência e também manter esses jogadores jogando
dentro da Roma é muito mais fácil, né? Porque a Atalanta tem um jogador de destaque, passa 2, 3 temporadas, sai. Tem um jogador de destaque grande na temporada, como agora tá acontecendo com o Retegui, passa uma temporada, sai. Então, sim, tem diferença. Pra Roma, eles ganham um caminho, um norte, um cara que vai definir onde esse time vai estar no futuro. Para Gasperini, ele ganha mais dinheiro, melhores jogadores, acesso a coisas que hoje ele não tem. A Atalanta tem um trabalho de scout maravilhoso. Figuras como Scamacca, Cup Miners e muitas outras que passaram por ali fizeram total diferença. Mas eu volto a repetir, manter é muito difícil, eles não tem como manter. Só que agora, se Cup Miners fosse jogador da Roma, tirar ele dela seria um desafio muito maior pra uma Juventus, cara. Assim, é o que eu falo pra vocês. Então sim, tem diferença, tem uma diferença muito grande, né? Eu acho que a Atalanta nem sequer queria ter ganhado a Europa League, eu acho que não era um objetivo. Aconteceu, porque Gasperini tem muita qualidade, né? Então, o que você deve esperar de resultado é uma Roma que pode disputar o campeonato italiano. Eu diria que Gasperini já tava perto disso, cara. A depender da temporada e do elenco que deram a ele já tava muito perto de uma disputa. Faltava rodagem, faltava consistência, faltava um monte de fatores, que não vai faltar. Na realidade, na Roma, vai sobrar jogador. Tem jogador da base, porque tem vários jogadores que talvez não encaixem no elenco principal, mas vão continuar ali, porque tem um bom salário e dá pra manter. São figuras que são interessantes, como a figura de Lorenzo Pellegrini, cara. Um jogador que eu não coloquei no elenco principal quando mostrar montado pra vocês, mas que é um jogador que pode continuar na Roma. E muitos outros, além de poder até trazer jogadores que já saíram, né, como o tal do Spinazzola. É um jogador que eu gosto muito e que talvez deveria ter sido continuado no time da Roma se não tivesse arrumado um problema ali, né, durante um tempo. Um jogador que pode voltar, pode fazer parte desse elenco. Um jogador que traz uma qualidade ali como ala, né. Evidente que a formação ela vai ser mais consistente agora, né, tem um padrão e isso vai refletir nas contratações do que eles vão acabar trazendo no futuro. Basicamente é isso, cara. Essa é a mudança de Atalanta pra Roma da contratação de Gasperini. Sim, foi uma ótima ideia. Gasperini vai fazer da Roma um time que disputa títulos, né, tanto de Europa League, provavelmente ele deve passar pra fases maiores e também vai estar ali na disputa da Série A italiana. Então sim, foi uma excelente contratação. Esse cara vai conseguir dar continuidade ao que Mourinho vinha fazendo nos últimos anos, finalmente, né? Enfim, antes de eu mostrar o elenco montado, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype aí que tem na aba de comentários, se você tiver no smartphone. Tu vai na aba de comentários, passa pro lado, me dá um hype gratuito, esse vídeo chegue a mais pessoas. Agradeço se você fizer isso. E também se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela, meu Twitter. Comento futebol diariamente por lá, as notícias de mercado, inclusive comentei, né, a contratação de Gasperini por lá também, se você queria meu feedback na hora. Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado, o que eu trouxe pra cá. Bom, cara, esse aqui é o elenco montado da Roma de Gasperini. Eu trouxe alguns jogadores interessantes aqui. A Roma sim vai ter que abrir os bolsos aqui, gastar um pouquinho, né, desses jogadores. Tem a saída de alguns, né, que vocês não estão vendo por aqui, que eu venderia, como o caso de Artem Dovbyk, que é um jogador que pode ser o homem de área dele, mas falta um pouco de jogo criativo nesse jogador. Ele é uma figura mais âncora, não se movimenta tanto. Tem a outra formação que utiliza esse tipo de figura, mas ainda assim tem que ter o jogo de ligação um pouco acima da média, que Dovbyk é bem simplificador. Eu acho que não seria de bom grado manter ele aqui no elenco. Enfim, nós temos aqui nosso goleiro Svilar e Kovar, que vem do Bayer Leverkusen. Kovar é uma opção bem barata, eu iria atrás dele, sinceramente. É um número 2 interessante pra se ter. Svilar é provavelmente o jovem da Série A italiana que tá com o melhor potencial pro futuro, e ele é o que tá mais pronto também no momento atual entre os jovens. Eu diria que essa é a grande resposta que eu dou pra vocês. Ele tá muito pronto hoje e ele tem muito potencial. Então manter ele é essencial. Provavelmente deve ter ofertas aí no futuro pra esse jogador, mas eu acho que dá pra manter durante algumas temporadas. E aqui eu trouxe o Omar Solet, do time da Udinese, né? Um jogador que tá em absoluto destaque essa temporada, jogando muita bola. Pode também fazer parte desse trio de zaga. Nós temos Selic aqui também, né? Na direita da zaga. Nós temos Mantini também, que é outro jogador como zagueiro central. E nós temos o tal do Baidu, que vem do time do Salzburg. É o Baidu do Salzburg, que é zagueiro. E eu já citei ele aqui algumas vezes. Eu acho que eu já cheguei até em colocar de elenco da Roma. É um jogador que eu gosto, zagueiro central interessante aí. Pro futuro, é claro, né? Mas pode já fazer parte do elenco principal. Aí nós temos Indicar e Hermoso na esquerda do campo. Não tenho nem o que falar, já elogiei muito Indicar por aqui. Pode também ser o zagueiro central do time. Jogador de muita qualidade e que não tem muita disputa, né? É bem difícil disputar com ele, porque ele traz uma solidez defensiva ainda com um jogo criativo de boa qualidade. Todos esses jogadores que estão aqui combinam bem com o Gasperini, podem fazer seus papéis muito bem, não tenho dúvidas disso. Aí nós temos aqui na ala Jan Couto e Salimakers, e na ala esquerda, né, de Kuiper e Angelino. Essas são as figuras que eu trouxe pra cá. Vamos conversar sobre Jan Couto em primeiro lugar. Jan Couto tem um salário até acessível pro time da Roma, dá pra contratar. Eu acho que é uma boa junção, porque Jan Couto não deixa de ser um lateral, ok? Quando tu põe ele na linha de lateral, ele é um bom lateral, né? Principalmente pelo posicionamento, eu diria, né? Ele se posiciona direitinho até. O problema dele é que ele não é muito bom em duelo, cara. Ele, assim, é um lateral mais frágil, então, quando tu põe
põe ele numa linha de 4, ele vai ser sempre alguém a ser explorado ali, 1v1, e é complicado pra ele. Só que como ala, ele brilha muito, porque ele é um ala maravilhoso, cara. Aí vem a parte positiva, né? Chega da frente, dribla bem, parece às vezes até um ponta, mas ele mantém a qualidade de marcação, um bom posicionamento que provavelmente o treinador vai poder utilizar. E ele também sabe roubar uma bola, então ele vai conseguir fazer o papel. Salimakers, ou como eu chamava no passado, Salamalakers, ele é um jogador também interessante pra jogar nas duas alas, tem muita qualidade também como jogador, eu manteria ele aqui. Tem outras figuras aqui que poderiam jogar de ala, mas eu acho que o Salimakers é da hora de manter. Até por ele jogar dos dois lados e ele ser um ala que não deixa a desejar na parte defensiva também. Então eu acho que dá pra manter ele, apesar de Gasperini preferir uma pegada mais defensiva que outros treinadores que utilizam ala. Mas dá pra utilizar. O Angelino poderia até ser titular se eu não trouxesse The Kuiper, que é um jogador de altíssimo nível. Pra quem viu as atuações de The Kuiper pelo Clube Bruges, provavelmente você já notou que ele é um jogador de qualidade, então titular absoluto. E Angelino também não fica muito atrás não, hein? Angelino tem muita qualidade, gosto dele como jogador. Um jogador mais velho, assim, experiente, que joga direitinho ali. É um lateral mais defensivo, mas que conserva boa qualidade ofensiva e criativa também. Não deixa a desejar e às vezes é um excelente ala também. A dupla de volantes nós temos Hillman e Cristante como primeiro volante. Como segundo volante nós temos Manu Koné e Paredes. Dava pra botar outra figura aqui no meio de campo que tá como meio atacante, que é o tal do Enzo Lifai, que tá aqui. Ele poderia fazer parte do meio de campo também. E esse aí traria em passe algo muito próximo de Ederson. Até um pouco melhor, diria, né? Então ele é uma opção também pro meio de campo, porque ele mantém a balança defensiva. Mas a gente tem uma questão aqui, né? Koné ele entrega em estamina, vai acabar perdendo um pouco em passe. Mas ele é bem parecido com Ederson. E eu diria que pra roubar bola, esse moleque é um monstro, cara. Assim, ele é muito bom também, cara. Então, Koné consegue substituir muito bem ele. Aí eu mantive Paredes aqui, porque é um jogador de muita qualidade. Acho que tem que se manter no elenco, se possível, né? Eu trouxe Ruimand pra você ter segurança física e um cara que também consiga roubar uma bola, que consiga produzir um lance e que tem algum perigo de gol também. Um chute de fora da área e tudo mais. Ruimand traz essa qualidade aí. Mais jovem, com melhor qualidade e tudo mais. Um jogador bem negociável aí pelo Sporting. A Roma não é esse time grande todo, então o Sporting não deve cobrar nenhum absurdo por ele. Também não tem nenhum gigante em cima dele, então provavelmente contratar Ruimand é bem possível, né? E é um jogador que pode aumentar o nível da Roma. Já jogou a Série A italiana, inclusive, né? No passado. Inclusive, muitas posições aqui que vocês estão vendo sobem de nível. A zaga, a lateral, o meio de campo em algumas posições. Poucas coisas mudam, né? Eu acho que a única figura que fica pra trás é o tal do Lookman, que realmente não tem como substituir ele. O nível que ele apresenta hoje não tem substituição. Mas essas figuras que eu trouxe pra cá, cara, são suficientes. E Cristante, ele tá de reserva muito porque esse jogo é um pouco mais de ritmo, né? No meio de campo, o posicionamento da rapaziada pra roubar bola, pra tá bem posicionada na marcação, é bem chato e você tem que ter um cara que aguente correr. Então eu priorizei muito estamina em vários jogadores que eu trouxe pra cá. É o caso aqui, cara. Cristante é um cara mais parado, mais de posicionamento e tudo mais, então eu preferi trazer esses jogadores. Saindo dessa explicação, a gente explica agora a linha de ataque, né? O trio de ataque. Tem o 3-4-3 e tem o 3-4-1-2. Eu prefiro o 3-4-1-2. Só que executar o 3-4-1-2 é difícil pra caramba. Por quê? Porque tu precisa de um jogador de muita qualidade. Então, eu pensei em vários figuras aqui pra ser esse AM aqui dessa parte, né? Pensei em Dybala, que tá aqui no ataque, né? Pensei, pô, o Dybala pode fazer essa função. E ele pode, de fato. Mas aqui tem um problema, né? Porque a falta, né, de figuras de qualidade pra essa posição e que mantenham o ritmo físico. Dybala tá em queda nessa parte. Ele é um excelente finalizador hoje em dia, né? Ele é bem inteligente, finaliza muito bem. Mas não mantém o ritmo físico. E esse cara aqui tem que correr muito, tem que participar da criação do jogo. Então, daria pra um jovem, né? Quanto mais inteligente ele for pra achar os espaços em campo, melhor. Então a gente tem figuras no elenco aqui do time da Roma que podem fazer essa função. Pellegrini, Baldanzi, Dybala, mas eu prefiro Mathias Soler. Pela qualidade, pelo drible e pelo ritmo físico que ele apresenta hoje, eu acho que ele é essencial pra essa camisa 10. Na reserva dele eu trouxe o tal do Enzo Lifai, porque, mano, nessa posição aqui de 10, criativo, achando espaço, pode ser que também seja uma posição boa pra ele. Poderia ser os outros que eu citei, como Baldanzi e Pellegrini também. São figuras que poderiam fazer essa função. Até por isso, essa formação. Porque tem muitas figuras que podem fazer essa função. Dava pra usar outra formação também? Com toda certeza, cara. Poderia ser Pellegrini na esquerda, Soler na direita. Tem como usar outra formação e vai ser utilizado, né? Se ele usar outra figura no ataque, se ele perder, por exemplo, Dybala, talvez valha a pena ir pra 3-4-3. Eu precisava fazer essa pequena explicação. No ataque nós temos Scamacca e Shomurodov na esquerda e na direita do ataque nós temos Dybala e Tammy Abraham. Todas as figuras de ataque aqui são figuras que se movimentam bem, que sabem jogar o jogo de posse, receber, devolver a bola e criar o jogo. Então são figuras que vão conseguir executar seus papéis muito bem. E eu acho que o ataque tá bem forte. Pra quem lembra o que foi Scamacca sobre o comando de Gasperini, eu lembro a vocês que pode ser que não seja nenhum retag, mas jogou pra caramba e foi muito bem. E é um jogador que pode fazer esse papel aqui. E seria talvez mais barato de contratar do que retag, mais interessante pro momento atual da Roma. Abraham seria muito bem utilizado também. E Dybala eu não preciso nem te falar, né? Ele seria o substituto direto para o que é Lookman
Tielemans, hoje uma figura de perigo de gols, um misto de segundo atacante até com a centralização de um 9. Esse esquema tático poderia beneficiar muito de Bala, porque vai ter que trabalhar bem menos, vai chegar bem mais perto do gol, vai ter que ter um trabalho bem mais simples no final das contas e pode ajudar. Eu mantive o Shomurodov aqui porque eu gosto dele, ele tem criatividade, ele é uma figura de ligação boa até, ele traz um protagonismo às vezes quando ele sai do banco que eu acho interessante, é de vez em quando, né? Não é aquele jogador ruim e também não é aquele jogador bom. Futuramente, se achar uma opção melhor, eu traria, mas ele tá aqui porque, mano, ele cumpre um papel, né? Eu acho que é o suficiente. E com os jogadores extras que eu falei, e esses jogadores aqui, a gente já tem um esquema todo montado, né? E basicamente esses dois atacantes ficam centralizando e também caindo aqui pra jogar na armação do jogo, né? Scamacca vai ter uma centralização um pouquinho maior, pode rolar aquele movimento aqui, né? Que a gente nota sempre nessa formação. Pode ser que Dybala fique mais pro lado do campo e aí Scamacca fique pra cá. E Solé, né? Pegando os espaços vazios que Scamacca vai deixar e saindo perto do gol também, né? Outra opção que a gente tem aqui. Os laterais trabalham de maneira bastante defensiva, ok? Tem uma parte de posicionamento defensivo muito grande, então eles realmente ficam muito fixos como alas ali, bem posicionados. Quando rola jogadas em velocidade, a gente vê esses alas aproveitando essas oportunidades. O grande problema é que os alas são tão defensivos na Atalanta que eles não sabem fazer gol. Então quando rola uma oportunidade, eles não sabem tanto produzir o lance quanto finalizar. E aí a gente poderia ter um aproveitamento maior com essas duas figuras aqui, que conservam a defesa e também podem atacar melhor o bloco, né? A gente tem um Ian Couto aqui que é perigoso, com um drible pode ser na cara do gol e aproveitar essa oportunidade que rola também em jogo. Não só isso, com essas figuras aqui que passam melhor, que tem mais qualidade, ele pode conservar um pouco mais a posse, ter mais controle do jogo com essas figuras, além do bom posicionamento desses dois meias e o físico deles, né, que conta muito. E no meio de campo, a gente claramente, na maior parte do tempo, tem dois caras fixos ali, bem posicionados, distribuindo bola e tudo mais, com um claro protagonismo do segundo volante, que às vezes sobe um pouquinho em campo, ainda mais um Koné que sabe subir na hora certa, sempre foi muito aproveitador de jogadas rápidas, então é muito bom. Quando a linha subir, a gente também pode aproveitar o chute fora da área de Hillman, que é um grande destaque dele, como uma figura âncora em campo, né? E a zaga também consegue fazer a bola ir pra frente com muita facilidade. Solé também pode acabar subindo pro bloco ali quando rolar uma linha alta, né? E aí fica só essas duas figuras aqui. Esse aqui provavelmente é a forma mais ofensiva que a Roma dele poderia jogar. Enfim, essa é a ideia do vídeo de hoje. Não sei se vai ser essa formação, não sei se vai ser esse o pensamento, não sei se eles vão contratar esses jogadores, mas eu tô trazendo a ideia pra vocês e a explicação mais básica e mastigada possível que eu posso dar. Basicamente é isso. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Não esquece de deixar o like, de hypar o vídeo e de ajudar ele a chegar em mais pessoas. Se quiser compartilhar também com um amigo seu, pode ficar à vontade, eu lhe agradeço. Muito obrigado a sua presença e a me escutar aqui nesse vídeo. Tchau!